Teve um dia que você falou, Deus me livre de ter uma namorada esquerdista. E namoro até beleza, mas tipo assim, por que que você tem essa posição de como se você não quisesse ter uma pessoa de esquerda do seu lado? Qual o problema de você ter uma pessoa de um viés ideológico diferente do seu? Por que que você só quer ficar nessa bolha do seu pensamento? Então, eu não querer uma pessoa do meu lado é um direito meu, né? Discurso de ódio. Sim, Começa por aí. concordo. E quando eu não quero alguém do meu lado, como por exemplo alguém de esquerda, ou eu não namoraria uma pessoa de esquerda, é porque não há conciliação de propósitos, né? Ou seja, eu não vou estar do lado de alguém que defende matar o meu filho dentro da barriga dela, porque eu não vou ter nenhuma família. Então, eu não vou ter essa pessoa, né? Então, eu vou estar do lado de alguém que defende, por exemplo, um governo que de fato já matou diversas pessoas e mata ainda, né? Como, por exemplo, na Coreia do Norte, Venezuela, né? Que pessoas estão lá morrendo de fome absurdamente por um governo de esquerda. Eu não vou estar do lado dessa pessoa. Então é por isso que eu não acho. Agora, eu entendo o seu pensamento, se tira assim, por que você não respeita? Eu não respeito as ideias. E, de fato, ideias é para ser discutidas, né? Agora, qualquer pessoa que vier conversar comigo, eu sempre converso. Agora, a grande questão é, respeito é algo mútuo, né? Você chegou a ver e você tem essa mesma indignação para cobrar o pessoal de esquerda contra mim? Porque você não vai achar nenhuma mensagem minha falando para poder matar o Felipe Neto, para poder bater no Felipe Neto, para se eu encontrar ele na rua eu vou bater nele, para poder dar um tiro nele, para poder juntar o pessoal de porrada, mas a esquerda faz isso comigo. Eu concordo, mas você vê que esse ataque acontece dos dois lados, do mesmo jeito. Não, Que dos dois toda a lados direita é não. Você não atacada vai achar pela nada esquerda. meu, você não vai achar nada meu falando Não, que não sei, eu tô falando da direita, essa direita é bolsominion. Você acha que, por Não, exemplo, mas o a Carlos gente vai trabalhar Bolsonaro, o abstrato, porque você falou de mim. Vamos falar de mim, então. Porque tá não dá bom, para eu fala falar de sobre você. da toda a direita. Porque quando eu Tá falo bom. de mim, eu consigo falar sobre mim. Agora, se quiser falar sobre a direita, vamos, tudo bem, a gente pode falar. Quem faz isso dentro da direita tá errado, ponto. De falar que tem que bater, tem que matar, não sei o quê, tudo mais. Agora, pega as pessoas que falam sobre mim e tem essa mesma indignação. Caso contrário, é o mesmo do mesmo. Então você não vai achar nenhuma, Sim, nenhuma pra postagem mim não minha é ou se num ataque. Twitter meu falando assim, eu não concordo com o Boulos, por exemplo, e tinha que matar esse cara. Você não vai encontrar isso, entendeu comigo? Então, Você, assim, você acha que novamente, eu te pergunto, já que eu sou um cara que incito ódio e tudo mais, em qual publicação, sou? Sabe? Talvez você tenha uma ideia do tipo, ele é de direita e você me linka com outras coisas que eu não sou. Já para pensar nisso? não, eu te linko porque assim, quando você posta uma foto com o presidente falando meu herói, meu isso, meu aquilo, a gente entende que você está vestindo a bandeira desse cara, que você está concordando com os pensamentos dele. Quando você posta uma foto elogiando, posta uma foto, por exemplo, com o Silas Malafaia e elogiando o cara, a gente entende que você está de acordo, concordando com o que ele pensa. Uhum. O do Ou não? Bolsonaro, né? Por mais que eu acredito que ele é um cara que eu admiro, né? Eu nunca postei legenda dizendo que ele é meu herói. Mas enfim, eu admiro, Não, do mas dá tanto que para o último que eu entender, postei assim, foi você. eu coloquei eu torço, admiro e oro. Sabe por quê? Porque ele é o cara que tá pilotando o avião que eu tô. Se ele cai, todo mundo cai. Então eu preciso torcer, eu preciso orar e de fato eu admiro ele. Isso quer dizer que admirar uma pessoa quer dizer que ela é 100% correta? Não. Porque eu admiro, sei lá, o Elvis Presley, eu admiro o Bruno Mars, que é um cara que manda bem e tal. Eu admiro um monte de gente, mas não quer dizer que ele é perfeito. Agora, Sim, aquilo concordo. que o Bolsonaro representa, para mim, aquilo que, por exemplo, o Silas Malafaia, inclusive eu falo sobre o Silas Malafaia nas minhas palestras, eu falo assim: olha, pode ter gente que não concorda com alguma coisa dentro da igreja dele, de questão de como é que fala? De doutrina. Tem muitas coisas que eu discordo dele também. Mas eu tenho que valorizar aquilo que o cara já fez. Que enquanto todo mundo estava calado, ele estava falando. Então eu acho ele um cara corajoso, eu acho um cara que fala muitas verdades. Agora, até mesmo com a própria direita ele já brigou. Então não é algo uníssono igual que você acha. Você tá entendendo? Então, assim, eu admirar as pessoas não quer dizer que eu sou as pessoas. Então eu sou o Nicolas, entendeu? Entendi. Então você apesar de admirar o Bolsonaro, por exemplo, então uma pergunta direta, perguntando para você, você acha que é certo a postura que o presidente Bolsonaro tem de achar que tem que petralhada, como ele fala? Você acha que é certo esse tipo de coisa? Ou você, Nicolas,
acha que tá errado esse tipo de incitação ao ódio? Aquilo dali foi uma Eu figura não de posso. linguagem, né? É igual eu falar, por exemplo, não, a gente precisa passar o trator nesse time hoje. Você acha que eu tô Não, querendo sim. realmente Não, passar sim, um tá trator? certo. Ele Mas que pegou seja. um. Não, eu entendi. A Tá cena é o certo. qual? Ele pega um negócio de microfone, né? Fala assim, nós vamos metralhar a petralhada aqui. Então, ele tava falando assim, nós vamos tirar essa galera daqui, porque nós vamos ganhar. Ele tava numa campanha política. Então, assim, é uma figura de linguagem. Agora, se o Entendi, mas máximo que assim, você se consegue você acha que atacar o tem que ter presidente mesmo é essa por essa incisão frase, com a oposição. Não, como é não, que é? tô te Desculpa, não perguntando vi. se você acha. Tô perguntando se você acha que é certo ter essa posição de querer atacar o outro lado, seja por figura de linguagem, seja por qualquer motivo que seja. Você acha que é certo essa postura de querer, em vez de explicar o outro lado, por exemplo, eu sou de esquerda, mas eu sei porque eu sou Sim. de esquerda, eu acompanho Uhum. várias pessoas de direita como você, eu entendo o Sim. seu pensamento. Eu só discordo, mas isso não faz com que eu ache que, oh meu Deus, eu não posso ter uma conversa com você, não posso Uhum. sentar para trocar uma ideia. Eu acho que tem que ter esse respeito. Eu quero saber se você acha que é errada essa postura do presidente de atacar o outro lado. Não, O que você acha porque a gente disso? está numa guerra. E como, por exemplo, a polícia ela combate traficante? Como que numa guerra você combate o outro que está atacando, dando tiro em você, pedrada, você vai atacar o Mas quê? por Uma que precisa ser pomba? uma guerra? Mas Tá por uma que guerra, precisa ser sabe uma por guerra? quê? Porque é Não, tá democracia. Cada um acontecendo. pode pensar como Porque, quiser. não, pode pensar o quanto quiser, desde que Como quiser. não mate crianças no ventre, não mate inocentes. Caso contrário, todo mundo pode fazer o que quiser e acabou o mundo. Eu posso chegar e dar um Mas tapa na sua cara? Eu não posso. não. Então, então, Mas o movimento feminista, por exemplo, ele não pode chegar e incitar a morte de crianças dentro do ventre, porque ano passado no mundo foram mortos 55 milhões de crianças. Aí você acha que eu vou ficar parado enquanto eu vejo o mal sendo divulgado e sendo defendido? Pelo contrário, o meu dever, a minha ação, o meu dever é fazer o certo. Quando eu me omito, aí eu estou cometendo algo errado. Porque se você, por exemplo, no direito, você consegue socorrer alguém, tem as condições e não socorre, você incorre em crime de omissão. Ou seja, quando eu vejo o mal sendo praticado e não faço nada, eu estou correndo em crime de omissão. Então, peraí, eu vejo o Boulos tacando coquetel molotov em policial, invadindo propriedade privada, com um movimento que invade fazenda, invade propriedade privada. Eu vou você ficar acha calado? mesmo você acha mesmo que o movimento MTST é invasão de propriedade? Não, eu não acho, eu tenho certeza, né? Isso é um fato, não é opinião minha. É um fato assim, porque na Constituição diz que uma pessoa não pode ter um terreno que não cumpra a função social, por mais que seja dela. Por Não, mais que não. ela pague, por mais que o terreno Isso não está seja na dela, Constituição, não. é lei que todo terreno tem que ter. Está na Constituição. Está na Constituição. Aqui, Inclusive, é ó. uma informação. Hum. E qual que é a função social? O terreno tem que exercer uma função social. Se ele não exige uma função social, depois de, acho que, 5 anos, os impostos sobre ele são aumentados e acho que aí o período é por 10 anos. Se passa 10 anos e o dono daquele terreno não faz nada, ele é tido como do Estado e ele pode ser utilizado para moradia de pessoas que não tiverem casa. Então, isso está na lei, isso não é uma opinião Tá. dele. Ele não E sai aí, invadindo. onde que na lei, na Constituição, fala que dá o direito de invadir? Ele fala Não que o fala Estado tem isso. que usar. Se o Estado não usa, Então, se o Estado peraí. não usa, Fala que. Então, ele só vai a lá maneira, a e medida certa é o ele quê? É exige o direito através. dele. Então, se quer ganhar aquela terra, quer fazer um parque ali, ou quer morar ali porque acha que a terra não está tendo função, você tem que fazer isso no meio jurídico, entendeu? Ou seja, eu Mas não se não posso faz, chegar se para tá um na lei pra terreno. fazer uma coisa, e o Estado não Como é que é? faz, Perdão, não ouvi. se tem uma coisa que é para fazer, tá escrito, ó, é para fazer isso aqui, fazer tal coisa, e aí o Estado vai lá e não faz, o que o cara faz é ele vê gente na rua e fala, vamos lá. Ah, tá. Eu Então, acho, no caso, assim, se eu. eu não acho que é Então, o tudo bem. melhor. Não. Eu não acho que é o melhor, mas entre ver gente na rua, que nem ontem aqui onde eu moro teve uma chuva do cacete. Entre ver gente ali na rua tendo que se entrar embaixo de banco para poder dormir, ele simplesmente vai lá e coloca e faz essa realocação. Tá, então Nicolas, então, eu posso fazer a função da polícia militar se ela não estiver fazendo dela? Não, mas é uma situação totalmente diferente. Porque Por quê? justamente o que Porque ele o faz não é Estado está certo. sendo. Não. O que ele tá O fazendo Estado está é sendo omisso negligente. em garantir moradia. O Estado está sendo omisso Certo. em me fornecer segurança pública. Eu posso fazer o papel da polícia? Eu não posso. Eu não posso, pela Constituição, olhar e falar: a propriedade atenderá à sua função social. E aí dar o direito de eu invadir uma propriedade.
Mas, enfim, por mais que eu sei que não, isso não pode ser feito, a pessoa deveria cobrar isso na justiça, pedir lá, tudo certinho, não tem problema. Agora, o que eles fazem não é isso. Tem vídeo do MST matando o gado deles entrando em propriedade privada, que a pessoa tá morando lá dentro. Não é um casozinho do cara falar assim, ai, essa propriedade aqui não está sendo usada. Não, a pessoa tá lá dentro. Então, assim, o MST, ele faz parte de uma organização junto com o PT, junto com o PSOL, junto com um monte de coisa. Por exemplo, o PSOL. Vamos pegar o PSOL. O PSOL, ele tem nota em apoio à Venezuela, Nicolás Maduro. Aí você acha que eu vou falar o que desse cara? Não, mas eu não tô falando, eu não tô discutindo, não tô defendendo aqui o Boulos. Eu não acho que eu não tô aqui tentando te convencer a gostar do Boulos. Eu tô aqui tentando falar, só tô querendo falar e prezar pelo respeito, cara. Porque o que acontece hoje é como você fala, você trata o assunto como se fosse uma guerra. E por que tem que ser uma guerra de esquerda contra a direita? A esquerda e a direita existem, ó, desde que o mundo é mundo. E hoje as coisas estão super polarizadas. Eu vejo gente de esquerda falando que tem que morrer quem é de direita, eu vejo gente de direita falando que tem que morrer quem é de esquerda. E falar que isso é uma guerra, falar que nossa, que se você não se omite, se você se omite, você está sendo, tá se juntando a esse negócio. Cara, não, por que não pode ter simplesmente o respeito? Eu sou de esquerda, mas eu posso conversar com um cara de direita. Um cara de direita pode conversar com um cara de esquerda. Por que tem que ter esse ataque ao outro lado? Essa guerra que você faz? Porque o outro lado tá fazendo mal. E eu tenho que lutar contra isso. Então é o seguinte, então, por exemplo, os Estados Unidos. Vamos lá, os Estados Unidos. Se ele vai e invade um país, né? Já que não tem problema. Ele invade um país. Não tem problema? Qual que é o problema, então, do mundo? Já que todo mundo tem que respeitar, não tem que fazer nada. Respeito não quer dizer omissão. Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. Ana, respeito não quer dizer omissão. É tipo assim, eu falar assim, não, eu acho que eu posso bater na minha mulher porque eu sou o cabeça da casa. Você vai respeitar isso? Claro que não, mas é direito dela. Então direito dela. É direito também da criança nascer, é direito também do cristão poder expressar a sua fé sem ser morto, igual na Coreia do Norte, é direito da pessoa dela se defender caso alguém entrar na casa dela e querer estrupar a filha dela. Então, assim, existe uma guerra entre ideias, Ana, que precisa ser combatida. Eu entendo, talvez, que você é uma pessoa muito bem intencionada, do tipo, essa polarização, tipo assim, ela ajuda quem, né? Sendo que tá cheio de problemas aí, e aí cada um meio que quer lutar pelo seu time. Eu entendo isso, eu entendo, de verdade. Uma coisa que você vai descobrir é que pela história, já que a gente não consegue estudar o futuro, a gente não consegue estudar o presente porque ele está acontecendo, nesse momento que a gente está conversando, a gente precisa estudar o passado. E o passado já mostrou que a esquerda, né, não estou falando que o capitalismo é perfeito não, mas que a esquerda, por onde ela passa, ela tem destruído, acima de tudo, vidas. Então, quando você chega, por exemplo, e vê um Stalin da vida... A esquerda, quando a esquerda mata, ela é direta. Vamos pegar um exemplo. O governo Lula, por exemplo. Eu vou só usar como exemplo, que assim, não é porque era um presidente de esquerda que o Brasil virou um comunismo. O Brasil não virou Coreia do Norte porque o Lula foi presidente. Entendeu? Existem governos socialistas que não são autoritários. E o povo de direita acha que todo governo de esquerda é necessariamente autoritário. E não teve. É só você querer me falar que teve autoritarismo no governo Lula, que não teve. O governo da Dilma. Eu vou te falar, hein? Qual o país de esquerda que você acha que é um exemplo para ser implantado? Cara, eu acho que assim, a esquerda, todo mundo acha que a esquerda é a mesma coisa, mas a esquerda existe não, calma. Um país. Eu quero o nome de um país. Eu posso falar teve uma época que Portugal tava sendo governado por um cara de esquerda, e Portugal nunca houve nenhum problema enorme de Não, peraí. Então você está querendo me dar um exemplo de um país que o socialismo funcionou, que deu certo, mas você não sabe nem o nome do cara ou quando aconteceu? Ou seja, você sabe muito pouco sobre o... Não, se eu te falar, me fala um país de direita que deu certo. Estados Unidos. Singapura. Relativamente certo, né? Você acha que, por exemplo, o governo Trump foi muito bom? Você acha? Não, Barack Obama era negro. Eu não tô falando nem de agora, eu tô falando quais são os países com maiores IDH do mundo. Na história. Mas aí que tá, a política ela vai em volta. Tem hora que tá à esquerda, tem hora que tá à direita. Sim. Agora a gente tem um cara de direita, extrema direita no Brasil, e há 10 anos atrás a gente tinha um cara de esquerda no Brasil. Então a gente tem que ver em época. Os Estados Unidos agora tá com um
era democrata. Antes estava com o Trump, que era extrema-direita. Então é relativo esse negócio de falar um país. É que nem eu falar, a direita Quais não são as funciona porque origens, quais são as origens dos Estados Unidos? Pode pegar lá de trás. Quem colonizou os Estados Unidos? a Inglaterra. A Inglaterra é um país o quê? Cara, mas é relativo. Mas você Cristão. vai querer Calma, falar, calma, vamos só lá. porque o país Inglaterra é um que país colonizou. cristão. Inglaterra é um país cristão que já foi potência, né? E ainda continua sendo uma das, mas perdeu por conta do crescimento de quem? Por conta do crescimento dos Estados Unidos, país de raiz protestante, com a sua maioria, todos presidentes republicanos, como por exemplo Ronald Reagan, como por exemplo o próprio Trump. Nós tínhamos vários que eram republicanos. Os Estados Unidos é conhecido pelo maior país protestante do mundo. Se você pega todos os países mais livres e os maiores índices de desenvolvimento humano, são países que, primeiro, possuem liberdade econômica, algo que a esquerda não contempla, né? Não defende. Então, a minha pergunta é, e eu já te respondi, Estados Unidos é um país de extremo sucesso. Ou, qual que é o seu celular que você está usando agora? É o Moto G. Moto G. Deixa eu ver aqui, Moto G. Moto G, vamos ver de onde que é a empresa Moto G aqui. Deixa eu ver qual país. Moto G, origem. Deixa eu ver. Motorola, né? Motorola foi fundada em Chicago. Ou seja, o celular que você está usando foi criado nos Estados Unidos. O carro hoje, Ford, tanto mais, as maiores indústrias foram feitas nos Estados Unidos. Ou seja, me fala o que o socialismo já proporcionou para você e para o mundo de bom. Cara, o E um país que deu socialismo, certo. por exemplo, o Brasil aqui nos anos 90, 97, 98, era um país que tinha um número enorme, estratosférico de gente com fome, gente pobre pra cacete. Vê o governo Lula, isso melhorou essa situação. Ou você vai dizer que não, que o Brasil não saiu do mapa da fome, que o Brasil. Inclusive, o Lula, que embora esteja metido um monte de corrupção, ele levou o Brasil para a sétima economia, blá blá blá, tem um lado do Lula. Mas o socialismo, ele serve para acabar com a desigualdade. Você concorda? Se eu falar para você assim, não existe capitalismo sem igualdade, sem desigualdade. Você concorda? Concordo. No capitalismo, para o capitalismo existir, deve haver desigualdade. Não tem como E ter toda igualdade no desigualdade capitalismo. é ruim. Sim, toda desigualdade é ruim. Então, e no Toda. capitalismo, Então você ser toda. diferente de mim, isso é ruim. Cara, o que eu tô querendo dizer é que, assim, no governo capitalista, não tem como todos terem as mesmas condições. E no governo Entendeu? socialista tem? Tem. Socialismo é Aonde isso exatamente todo aconteceu? mundo. Cara, eu vou falar, por exemplo, de Cuba, que embora todo mundo fale tanto de Cuba, Cuba é um país em que lá ninguém passa fome. Eles podem não ter, Não, 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 pode não, todo mundo calma. não Calma. Ana, trabalhar, Ana, Ana, mas não fala todo isso mundo não. ali tem Não condições, fala que, todo calma, mundo ali. calma. Não fala que em Cuba não passa fome, não. Isso é desrespeitoso com próprias pessoas que estão passando fome. As pessoas de lá saem em bote para ir para Miami. Corre o risco de morrer por um tubarão para poder fugir de lá. Por que que Certo, mas tem, por que que tem tanta se gente indo acomodar para os isso Estados aí. Unidos e não o contrário? Por que que já que o Brasil era tão bom na época do Lula, por que que não tinha outras pessoas vindo, sabe, vindo para cá? Porque, Deixa eu só te dar um outro toque aqui com relação a capitalismo e socialismo. Nem toda desigualdade é ruim e nem toda igualdade é boa. Sabe por quê? Na Venezuela, eles conseguiram trazer uma igualdade mesmo. Todo mundo é igualmente pobre. Quando você trata a respeito da desigualdade, um dos países mais desiguais que existe, por exemplo, é o Japão. No Japão, tem cara que ganha 30 mil e 10 mil reais. É uma desigualdade. Mas é uma desigualdade boa. O que eu estou querendo dizer para você é que o próprio capitalismo, ele reduziu essa desigualdade. Sabe por quê? Tinha diversos produtos que eram simplesmente para nobreza. Até sabão era só para nobreza. Se você pega carro, era para nobreza. O capitalismo, ele conseguiu trazer esses produtos em um nível de massa gigantesco. Quem que fez a linha de produção para poder dar o carro que hoje a pessoa lá do Lula poderia comprar? O capitalismo. Quando houve a Revolução Industrial, a gente pôde produzir maior quantidade de produtos, né? E foi graças a quem? A indústria. Óbvio que no começo, sempre no começo das coisas, as coisas vão se ajeitando. Então lá no começo tinha muito trabalho, por exemplo, excessivo, de 12 horas na fábrica e tudo mais. Mas isso foi ajudando. Hoje, se você consegue fazer com que alguém da favela, da periferia, tenha um Nike, tenha um Adidas, né?
de maneira não tão para poder se matar para ter aquilo dali, né? Um tênis, por exemplo, é por conta do capitalismo, não é por conta do socialismo. Está compreendendo? Eu estou compreendendo o que você está querendo dizer, mas pensa assim, eu sempre penso lá na frente. Então vamos por assim, que a gente tem que resolver a pobreza no Brasil, beleza. A gente vai então resolver investir, sei lá, em educação, aí vai todo mundo entrar, todo mundo vai estudar certinho, todo mundo vai entrar na faculdade. Se todo mundo entrar na faculdade, o que que acontece? Vai desvalorizar. Então, por exemplo, se hoje os cursos mais difíceis são medicina, direito e engenharia, por exemplo, então Uhum. médico, advogado, engenheiro ganham, sei lá, 20, 30 pau por mês, Sim. certo? Se todo mundo entrar nessas faculdades, o que, que vai acontecer? Vai desvalorizar. Então, médico, engenheiro, advogado vai passar, não vai ganhar mais 30 mil. Eles vão ganhar, Uhum. sei lá, vai ser um trabalho médio, vai ganhar 2, 3 mil reais por mês. Então, você vê que quando você dá esse auxílio, você dá proporciona essa equivalência, o resultado vai ser socialista. Não tem como você colocar todo mundo na faculdade e todo mundo ganhar 30 pau por mês. Isso não existe. Vai desvalorizar o curso. Exatamente, exatamente. Ou seja, vai ter que ocorrer o Exatamente. quê? Uma desigualdade, certo? Porque nem todo mundo consegue ganhar 30 Vai mil. ter uma desigualdade. Então, E nem aí vai ser sempre a desvalorizado desigualdade é isso. ruim, certo? Porque não tem como todo mundo ganhar 30 mil. Você concorda comigo? Exatamente, é isso que eu tô falando. Vai desvalorizar, vai todo mundo ganhar 2 mil. O Então, no médico vai caso. passar a ganhar 2, 3 mil. Ah, tá. Então você. É o seguinte, ó, tem esse livro aqui, ó, já que você gosta de pesquisar e tal, tudo mais ali, ó. Esse livro aqui, ele é muito bom, A Mentalidade Anticapitalista de Mises. O que ele fala aqui, tem até um trechozinho aqui, eu deve ter grifado aqui, ó. O que acontece? O grande problema dos esquerdistas é que ele não consegue ver que uma pessoa que não tem estudo ganha mais do que uma pessoa que fez faculdade, não sei o que, lá na federal. Sabe por quê? Porque o que a pessoa faz é o quanto a pessoa produz, o quanto que ela vende, o quanto que ela de fato vale ali. O que isso quer dizer? Por exemplo, por que, que a Marta ganha menos do que o Cristiano Ronaldo? Porque o Cristiano Ronaldo, ele consegue produzir muito mais do que a Marta. Ou seja, mais pessoas compram camisa do Cristiano Ronaldo, para onde é que ele for vai gerar mais lucro, tudo mais. É por isso. Ou seja, um médico, ele ganha mais, não porque simplesmente alguém decidiu, o médico vai ganhar mais. É porque aquilo que ele faz é tão específico, no caso, no âmbito do intelecto, que ele há uma recompensa, digamos, daquilo dali. Mas da mesma forma, tem gente que ganha mais do que o médico, digamos assim, um neurocirurgião, que é tipo, poxa, vai lidar com vidas. Por exemplo, um funkeiro. Por que o funkeiro ganha aí 100 mil reais mais do que um médico? E sendo que ele talvez não tenha escolaridade, talvez ele não sabe nem falar direito, mas ganha tudo isso. Isso é o capitalismo Você que acha que é certo? funciona. Certo o funkeiro ganhar 400 milhões, 500 milhões de reais por mês? 400 mil, 500 mil reais por mês? Mas ninguém está obrigando ele a Você acha ganhar que é isso. certo? Se ele tem Não, isso, é mas porque você alguém acha que é paga. certo? Você acha que é certo essa desvalorização gigante que existe? Você acha que é Não, é certo? ao contrário. As pessoas valorizam ele Não, sim, demais. mas você acha que é certo? Não, mas a desvalorização que eu falo é em relação ao médico, por exemplo. Entendi. Mas o que eu tô te falando, calma aí. Sobre o franqueiro. Se a pessoa acha que ela tem que pagar um ingresso para poder ver o MC tal, é o dinheiro dela, ela faz o que ela quiser com o dinheiro. Eu não posso impedir. Tá entendendo? Que a pessoa compre esse dinheiro. Agora, se o médico, por exemplo, né? Não estou falando de valorização no intuito de respeito. Estou falando no sentido de dinheiro. Aquilo dali que o médico recebe foi uma adaptação do mercado. Então, se ele acha que ele tem que ganhar mais, o que você sugere? Mas ele não vai ganhar mais. O que eu tô querendo dizer é que, tirando esse âmbito, sei lá, celebridades, famosos, gente que ganha acima de 100 mil reais por mês, o que acontece é que, por que que médico ganha 30 mil reais hoje? Porque hoje tem poucos médicos, porque hoje a medicina é um curso super, super, que todo mundo quer, que é difícil, que é só uma minoria que consegue, isso é um outro problema, né, de que quem é mais privilegiado tem mais condições de alcançar esse curso. Mas isso, se você fizer o contrário, se você der oportunidade para todo mundo entrar nesse curso, que vai acontecer uma desvalorização. Ninguém vai ganhar, todo mundo não vai ganhar 30 mil reais por mês. É o que você Mas, falou, é mas impossível você todo está mundo conseguir. esquecendo que as pessoas são desiguais. Você está esquecendo que não é todo mundo que consegue ser um médico. A pessoa não consegue não ser um médico, não somente porque ela não teve a oportunidade, é porque a pessoa não tem aptidão, não tem vocação para aquilo. Eu não estou entendendo. Qual que é a solução que você quer? É de, tipo assim, todo mundo entrar e aí vai desvalorizar porque tá todo mundo naquilo lá?
Não, a solução para mim é uma redistribuição de renda. E eu quero, inclusive, saber o que você acha disso. Tá, então você acha então que. Sabe o que vai acontecer? Se você pegar, por exemplo, o prêmio da Mega Sena, sei lá, cento e tantos milhões. Coloca aqui a mesma quantidade de habitantes do Brasil. Coloca aí 220 milhões de reais. Se você dá 1 milhão para cada um, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai todo mundo ter 1 milhão. Só que isso não vai resolver nada. Isso não resolve nada. Então acabou o socialismo. Mas não acabou. Cara, então me fala. Ué, se cada um vai, ó, cada um vai ter 1 milhão. Tá todo mundo igual. Por que não dá certo? Você mesmo já entendeu por que o socialismo não dá certo. Porque vai acabar que. Cara, não. Se você pegar, primeiro que você teria que pegar muito mais, porque são 210 milhões, não 210 pessoas. Você teria que pegar 220 bilhões de reais, sei lá. Uhum. E você desse 1 milhão para cada um, todo mundo teria dinheiro, só que o dinheiro seria desvalorizado. Mas é por isso que eu tô falando que a parada, você não tem que focar nisso, porque, cara, agora eu me perdi. Agora me quebrou. Deixa eu pensar aqui, formular o que eu tô querendo dizer. Tranquilo. Se você. Deixa eu pensar aqui. Cara, o que eu acho é que você não pode achar normal. Eu não consigo achar normal ver gente cagando dinheiro, ver gente com bilhões de reais e ao mesmo tempo ver gente morando na rua. Isso não entra na minha cabeça. Aí Isso eu vou não te entra na explicar minha o cabeça. porquê que. Então, aí eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Eu entendo a sua indignação, mas você se aliando à esquerda não vai dar certo. Por quê? Porque já não deu certo. Tá compreendendo? Em nenhum outro local, a proposta do socialismo ela foi concretizada para o bem. Nunca. Foi sempre para o mal. Sabe o que acontece? Quando a pessoa toma o poder, que na verdade eles querem ali, né, o que Marx diz, né? É uma guerra do proletariado com a burguesia, e aí acende todo mundo fica perfeito. Por que isso não acontece? Primeiro, porque não existe um espírito trabalhador que une os trabalhadores. Isso ficou claramente destruído na Primeira Guerra Mundial. Porque você pega o trabalhador da Itália, brigou com o trabalhador da Inglaterra, e o dos Estados Unidos brigou com o do Russo, ou seja, trabalhadores brigando contra outros trabalhadores, ou seja, isso aí deu errado. A sua revolta em ter desigualdade de um ganhar de mais e outro ganhar de menos é o seguinte, é que a proposta devia ser de você conseguir dar uma condição educacional para que todos conseguissem ter o mesmo ponto de partida. Só que mesmo assim, aquele que está super rico não quer dizer que ele gerou uma riqueza absurda, sabe por quê? Quantos empregos o Steven Jobs gerou? Incontáveis. Quantos empregos o Bill Gates gerou? Incontáveis. O quanto que esses caras, né, os malvadões que têm mais do que o resto, ajudou no mundo. Se hoje um computador do hospital consegue rodar um Windows para poder rodar um programa para ser mais rápido, para poder atender uma pessoa, é porque teve um programador ali atrás. Se hoje você consegue filmar algo para poder a mídia ser mais rápida, para a gente poder conversar, para poder aproximar as pessoas, é porque teve alguém produzindo. Toda Então avanço da tecnologia. você acha justo que você que não produz nada ganhar a mesma coisa de um cara que produziu tudo? Eu não acho que isso é justo. O que eu tô querendo dizer é que eu acho que tanto o cara que tem tudo quanto eu que não fiz nada, a gente merece ter as condições básicas garantidas. Não, peraí, não. Devem ser Ah, tá. As básicas garantidas. Tudo bem. as Tudo bem. básicas. As básicas. Não acho que tem que ser. Cara, para mim, esse negócio de, por exemplo, morador de rua, que é a coisa mais, o exemplo mais geral que a gente pode dar, eu não consigo entender como existe morador de rua hoje. Para mim, isso é uma coisa de outro mundo, que não faz sentido na minha cabeça quando a gente tem tanto dinheiro. Seja que o dinheiro vai para A, vai para B, vai para C. Sinceramente, se tem um cara que ganha 220 milhões de reais por mês, se eu não me engano, é o Neymar ganha 220 milhões de reais por Não mês. sei. Vamos chutar que ganhe. Se ele ganha 220 milhões de reais, eu acho que sim. Se o cara ganha 220 milhões de reais, ele não faz nada com esse dinheiro, tem que pegar esse dinheiro e pôr aqui. Porque aqui tem gente que não tem o que comer, tem gente que come comida do lixo. Então, aí deixa eu te explicar. Essa questão básica, você acha que existe muito morador de rua que está na rua é só por falta de dinheiro? Você acha que dinheiro que resolve? Em alguns é. Não é. Em alguns é. Minoria. Hum. Eu tô falando isso porque eu já tive muitos amigos moradores de rua, tenho amigos moradores de rua, e o problema ali vai muito além do que grana. Muito, muito além do que grana. Uma coisa é o seguinte, para você compreender, sempre vai haver
desigualdade no sentido de um ter fome, de outro não sei o quê. Por exemplo, tem pessoas que nasceram na favela e fizeram péssimas escolhas e outros que fizeram boas escolhas. Ok? Então, por exemplo, tem pessoas que eu conheço que nasceram no mesmo lar, irmãos, mesmo pai, mesma escola, e um decidiu ir para um caminho errado e outro decidiu para um caminho bom. Aí suponhamos que esse decidiu, fez uma escolha errada, foi parar na rua, tá? Ele foi parar na rua. O que o fez parar na rua? Foi as decisões dele. Muitas das coisas que você hoje vive é a famosa lei do plantio e você planta e colhe. Você não consegue, Ana, mudar as escolhas das pessoas. Pessoas fazem más escolhas. Então, se uma pessoa, por exemplo, está na rua e ela chegou lá por más escolhas, né? Não estou falando que todas chegam, mas se ela chegou lá por mais escolhas, porque ela começou a beber desenfreado, porque ela bateu na mulher dele, e aí ele ficou desesperado e foi pra rua, isso é fruto das escolhas dele. Por isso que você não consegue colocar todo mundo igual. Então, mas assim, se você pegar, por exemplo, uma sala de aula de escola, de uma escola particular, e aí naquela escola, se ela tem 30 alunos e dos 30, quando termina o terceiro ano, 25 vão direto para a faculdade. E você pega uma sala de aula de rede pública, e na sala de aula de 30 alunos, 5 vão para a faculdade. Você acha que que o intelecto da pessoa privilegiada é diferente? Que a pessoa que não tem nada a ver com oportunidade com condições dadas? Esse número exorbitante de diferença. Para mim, obviamente, uma pessoa que está na favela tem mais dificuldades, né, de alcançar as coisas por conta dos obstáculos. Por exemplo, enquanto a pessoa tem direito ao inglês, a poder fazer uma atividade física, ela está lá ralando para dar. Mas você é o agente das suas escolhas. Ou seja, o básico ele tem que ser garantido. Então, a escola pública tem que ser garantida, a educação básica, tudo certinho tem que ser garantido. Agora, você mesmo dando isso, você não consegue equalizar todos. Sabe por quê? Porque eu tenho aqui meu pai como exemplo. Meu pai nasceu no Buraco da Coruja. Você acha que é um lugar bacana de nascer? Não é. E ele nasceu num ambiente onde um cara do lado dele, um amigo dele, morreu com tiro, o outro virou traficante, o outro virou não sei o quê, e ele estudou e trabalhou e deu certo. Você vê que ele é um exemplo que quando Não, você vai analisar a maioria, sociedade aqui, ó, a maioria das pessoas da favela são trabalhadoras, são pessoas de bem, pessoas que têm o seu sustento, e não é a minoria das pessoas no sentido somente de conseguir as coisas. Agora, o sucesso depende de vários fatores. Por exemplo, tem muito jogador que joga muita bola e não é profissional. Por quê? Oportunidades, coisas na vida. Agora, Não, e tem muita gente na favela que é trabalhadora, e mesmo sendo trabalhadora e ralando durante anos, durante décadas da sua vida, vai morrer na favela. tá, mas aí você acha que a culpa é de quem? A Por culpa é exemplo, do sistema. Mas o que o sistema faz? A pessoa ela pode, por exemplo, o que diferencia o meu pai do resto das pessoas? Do amigo dele de sala? O que diferencia? Ele tirou um caminho, mas nem todo mundo vai trilhar esse caminho. Nem todo mundo vai enxergar o que seu pai enxergou para chegar nesse caminho, entendeu? Tudo Porque você não bem. pode falar, porque uma pessoa conseguiu sair da favela para o bairro nobre, então significa que a culpa não é do sistema, que é de cada um. Não tem a ver. As Tá, não, mas oportunidades que a são questão que eu dadas. tô dizendo é o seguinte: o ambiente ele pode te influenciar, mas ele não te determina. É simples assim. Não determina, mas influencia. Você entende que Tudo bem, ele influencia? pode influenciar, claro. O O que eu tô querendo Estado dizer é o seguinte: resolver esse problema? oi, eu não escutei. E é responsabilidade do Estado resolver esse problema? Da Eu influência? acho que não. Não. Em partes, no sentido de garantir o básico. Mas sabe o que ajuda pra caramba a pessoa ter uma mentalidade igual ao meu pai, uma pessoa para poder sair? A família. E sabe o que mais destrói a família, as bases da família, quem quer destruir é a esquerda. Não sei o que eu tô falando isso. Aqui, ó. Manifesto Comunista, capítulo 2. Vou botar aqui, ó, para falar que não sou eu. Não sou eu. Aí você vai começar a pensar e falar assim: será que realmente o lado que eu estou é o que dá certo? Ou simplesmente eu tô ficando louco? Olha isso aqui, ó. Deixa eu ler para você aqui, ó. Pode pesquisar aí qualquer um, tá? Aqui, ó. Isso aqui é o capítulo 2 do Manifesto Comunista. Supressão, aqui, ó, supressão. Até mais radicais indignam com esse propósito infame dos comunistas. Sobre o que se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Completamente desenvolvida, ela só existe para a burguesia. Uai, como assim?
Quer dizer, então, família só existe na burguesia, ele está pregando aqui supressão, abolição da família? A esquerda prega isso, eu concordo. O Estado não tem que educar o seu filho, a família tem. Mas o que, que a pessoa com que você defende, ou ao menos tem afeição pelas ideias dela, pede pela supressão da família? E só fala que a família existe na burguesia. Você é burguês? Cara, olha, Você é burguês? Você é burguês? depende do ponto de vista. Uai, Eu então tenho uma peraí. condição. Você é um cara que está falando com relação contra o capitalismo, a iniciativa privada, a burguesia, porque a esquerda odeia a burguesia. Tem a ver. Uai, Eu tenho como uma que você condena ideologia, algo que você está usufruindo dele? que eu acho que é certo. É como o Então, que eu mas acho Luana, é eu que estou as falando o regras do jogo seguinte: você estão está erradas. condenando algo que você usufrui. Então é muito fácil você falar contra o capitalismo, contra o sistema, sendo que o que você vive é o sistema. Cara, mas eu vivo nessas regras do jogo. Eu vivo nessas regras do jogo. A minha crítica é justamente que eu queria que as regras do jogo fossem mudadas. Tá, Entende? enquanto Mas eu isso, tô você vai aqui. usufruindo daquilo que você condena. Não Sim, tem... Ah. mas, cara, mas isso Pô, não, Ana, ó, por mais mas isso é que eu acho que incoerente. Aqui, a live vai acabar, não é. falta 24 segundos. Eu volto aqui. Mas você está compreendendo que você denuncia algo, mas você está usufruindo? Isso não tem coerência. Perguntar, eu queria te perguntar o que que você acha, se eu falar que eu acho que Jesus Cristo era um esquerdista, o que que você acha disso? Jesus Cristo não veio para poder acabar com a pobreza. Jesus Cristo veio para trazer salvação. Ponto. Entendeu? Então, assim, ele queria pegar a igualdade de, como é que fala? Igualdade de renda e tudo mais. Não. Jesus Cristo, o Pai, enviou o Filho para poder levar salvação para você. Ponto. Ponto. Inclusive, até você fazer ação social, tudo mais, é algo que contribui, obviamente, para o cristianismo, para a sociedade, mas você fazendo isso não vai te trazer salvação ou vai te dar um passe livre no céu. Compreendeu? Então, assim, dentro da Bíblia, é muito claro que, de fato, Jesus não era comunista ou socialista, até mesmo porque ele é a favor da autoridade, ele é a favor da hierarquia. No céu existem diferenças, lá existe desigualdade. Porque, por exemplo, quando você pega na Bíblia e fala sobre galardão, fala assim, olha, alguns vão ter galardão diferenciado dos outros. Ou seja, é diferente. Outra coisa, os princípios, os mandamentos que Cristo deixou, ele vai de contra a esquerda. Quando ele fala, por exemplo, não matarás. E o que é o aborto? Quando você pega todos os locais que foram colocados no comunismo, você pega lá Coreia do Norte, tem supressão dos cristãos, você pega Stalin, né, destruía igrejas, matava cristãos, etc. Então, ou seja, a própria esquerda, ela estimula a luta contra os cristãos. Mas pra ver até aí, o nazismo também pregava religiosidade. Inclusive, pregava que judeu tinha que morrer porque não tinha o pensamento cristão deles. Então, até aí, para mim, isso não tem muito a ver. Como assim? Não Mas, entendi. assim, Pera, não entendi. o nazismo era cristão. Você Que? concorda com isso? O nazismo era cristão. E pregava e caçava judeu, certo? Como que o nazismo era cristão? O nazismo era cristão. Não era, não? Não, Ana. Não, Vamos não, falar não. que não, eu vou concordar. Se falar que não, eu vou concordar porque eu não sei do assunto Não, faz eu tô tempo. falando isso porque assim, eu nunca vi alguém falar isso. Né, eu já ouvi falar assim. Quais características do nazismo se compara ao cristianismo? Cara, não é fazer, é falar. Porque é isso que é exatamente isso a minha crítica. Eu vejo tanta gente pregando, falando da palavra de Deus, pregando a religiosidade, e na prática não faz Não, nada não, disso, Ana, sabe, Ana, cara? pera, volta. Não, pera. O nazismo, o nome do partido aqui, ó, Partido Nazista. O nome do Partido Nazista, o nome do Partido Nazista era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Os caras, eles matavam judeus, que é o povo escolhido de Deus. Como que eles podem ser cristãos? Isso eu já não sei não, mas aí você resolve aí. Posso ter falado alguma coisa errada. Não, Mas não, assim, ou de verdade, de coração, não, nunca mais tá fala bom. isso. Porque assim, Não, tá bom, mas ó, de boa, passou, o que eu passou. quero, eu quero te falar que, claro que esse assunto de Jesus eu não vou nem tentar discutir, porque você claramente sabe mais do que eu. Mas assim, o que eu sei é que Jesus era um cara que ia lá, que ajudava os pobres, que andava com todo tipo de gente, que queria só fazer o bem. E era, pô, era um exemplo de homem assim perfeito, certo? Uhum. E que ele foi morto
justamente por aqueles, pelos ricos que queriam... me responde, por que que não gostavam de Jesus Cristo na época dele? O que que fez ele ser crucificado? Foi porque ele falou que ele era filho de Deus. Isso que levou ele à crucificação. Não tem nada a ver com as atitudes dele. Não. Na De ajudar os verdade, pobres. inclusive quando ele chega perante o julgamento, eles falam, olha, nós não estamos seguindo nada para poder julgar esse cara aqui. Aí, ó, tá lá em João, peraí, deixa eu pegar aqui, é rapidão, rapidão de verdade, que isso aqui já tá na ponta da língua. Então quer dizer que você é rei dos judeus? Aí Jesus respondeu assim: vem de ti essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Aí Pilatos vai e fala: porventura eu sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes que se entregaram a mim. O que fizeste? Eu te respondendo a pergunta: o que Jesus fez? Aí respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Tipo assim, se esse mundo fosse meu, eles não estariam me matando. Né? Obviamente, o meu reino é dos céus. Aí ele fala assim: mas agora o meu reino não é daqui. Aí Pilatos falou: mas tu és rei? Respondeu Jesus: você fala que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vi a mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos fala assim: o que é a verdade? Então o que aconteceu aqui? Ele foi morto por ele ser filho de Deus e ele falar que o reino dele não era daqui, que o reino dele era dos céus. Obviamente que as atitudes dele de falar a verdade que levou ele à morte. Porque ele fala, né? Eu falo a verdade. Quem sabe da verdade entende o que eu estou falando. Aí o cara fala: mas o que é a verdade? Né? Então é isso. Jesus foi morto por conta disso. Não foi porque ele estava ajudando pobre, ou que não sei o que. Você fala: não pode mais ajudar pobre, não, mata esse cara. Não foi por isso, não. Certo. Queria só saber mesmo, porque eu já ouvi do lado da esquerda falando isso, que Jesus foi o maior esquerdista que já existiu. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Se algum dia você pensa em publicar alguma parte da sua palestra, ou talvez publicar ela, porque, por exemplo, acho que você nunca vai vir na minha cidade. Eu queria, mesmo não concordando com Qual que você, é a eu sua gostaria muito cidade? de ver Santos, litoral Santos, de São talvez eu Paulo. vá. Mas, então, Ana, o que acontece? Eu tô dando as palestras, mas agora tá meio parado por conta da pandemia. E eu só vou postar ela. Eu já tenho ela gravada numa igreja que, tipo, a gravação é boa e tal. Eu vou colocar no meu YouTube, mas depois que eu já dar em diversos locais do Brasil, entendeu? Pra, tipo assim, senão a pessoa vai lá e vê, entendeu? Mas, Não, sim, enfim, sim, é. o Queria que, ver o que eu te pessoalmente. sugiro agora é, tipo, de verdade. Eu vou até desativar esse comentário aqui, porque ficou um monte de coisa. O que eu te sugiro, tipo, de verdade? É a esquerda. Quantos anos você tem? 18. 18. Então você tem 18 anos. O que acontece? Eu não sou tão mais velho que você. Mas o que eu percebo? Que muitas das ideias que a gente tem, a gente não sabe de onde que a gente tirou. Então, tipo assim, talvez você tenha uma ideia sobre, igual eu falei a respeito do nazismo, que você não sabe nem onde é que veio. Aí você tem, tipo assim, uma ideia Sim. sobre aborto que você não sabe onde que veio. Faz um exercício com você mesmo para você parar e pensar assim: cara, de onde que eu tô tirando essa ideia? De onde que veio isso? E aí você vai começar a perceber que talvez ela não está bem estruturada, entendeu? Então, de verdade, esse livro aqui tem o quê? Tem 100 páginas, eu acho. Então, tem sim. Tem 140 páginas, é um livro bem curtinho. Esse livro aqui, ó, Mentalidade Anticapitalista, ele vai te explicar de um jeito tão simples, do tipo assim, por que a esquerda não entende o capitalismo? Por que a mentalidade é antagônica? Eles querem colocar o contrário. Sabe por quê? Porque isso daí, a esquerda ela não trabalha simplesmente com a questão da pobreza, do tipo de fazer o bem para o próximo. De verdade, ela quer destruir o seu imaginário, a sua mente, é fazer com que você pegue uma falha sua e ela vai te dar uma solução que não resolve. Na verdade, só vai explodir lá na frente. Então, talvez você é uma pessoa que gosta de ler, que gosta de compreender, só que a narrativa da esquerda é muito mais atrativa, sabe por quê? Porque ela não confronta. E a direita confronta. Por isso que eu confronto, por isso que eu tomo pancada. Porque eu chego e falo a verdade. Falo: olha, nós precisamos ter, por exemplo, o direito de, se alguém chegar aqui na minha casa, eu ter uma arma, para ao invés dele me matar e estuprar minha irmã, eu poder dar um tiro nele de volta. A gente precisa valorizar a nossa família, que a esquerda quer destruir, porque a família é a base da nossa sociedade. Só que eu entendo também que as famílias têm os seus erros, que nem todo pai é perfeito, que tem pai que é trouxa com a filha, que tem pai que faz mal à sua família. Da minha volta, tem mãe que faz mal à família, tem filhos que fazem mal à família. Mas isso é o principal.
a minha luta, Ana, não é com relação simplesmente a querer botar dentro da sua cabeça que eu tô certo, pronto. Não. Você vê árvores pelos frutos. Troca uma ideia com quem tá lá na ponta da frente, igual eu, assim, de esquerda. E vê como é que tá a vida das pessoas. Faz um exercício. Faz um exercício. Fala assim, eu vou ver os frutos que essa pessoa está dando e vou ver se realmente ela está influenciando para o bem ou está influenciando para o mal. Porque o que eu tenho visto é que a esquerda tem destruído um monte de adolescente, um monte de jovem. Por que a esquerda, por exemplo, não questiona os funks imorais que têm destruído as crianças e os adolescentes? Inclusive as próprias mulheres. Então, As feministas que são feministas não criticam o funk putaria que objetifica a mulher. Eu também acho isso. Por isso que apesar de ser de esquerda, eu concordo com muita coisa da esquerda, eu concordo com muita coisa da direita. E a única coisa que eu acho é que tem que ter um equilíbrio e esse sim, respeito. Por exemplo, se você chegar aqui e conversar com, sei lá, com mais 15 pessoas de esquerda que nem eu, você vai mudar a cabeça de metade, entendeu? uhum, Se tiver essa parada de respeito. O que acontece é que a direita querendo que a esquerda morra e a esquerda querendo que a direita morra. E todo mundo quer que todo mundo sim. morra. Não, eu entendo essa sua visão, mas de verdade, da mesma forma como que você tinha alguns pensamentos, não sabia de onde vem, talvez seus pensamentos de que eu sou um cara que discursa ódio, que não sei o quê, talvez veio, tipo, por conta de, sabe, de figuras na sua cabeça, de ah, o Nicolas faz isso. Eu não acho que você é uma pessoa ruim, até porque eu te acompanho, eu gosto de te acompanhar. Uhum. Eu só fico vendo, por exemplo, você falando, você com a camiseta do cachorrinho cagando o comunismo, com esse martelo. Aí eu fico tipo, caraca, meu, isso só serve pra gerar mais treta e mais ódio, Não, mas, entendeu? não, Ele mas gosta aqui, do mas não é meio. ódio, sabe por quê? Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, ó. É o caramelinho, entendeu? Dá só uma olhada aqui, ó. A camisa aqui, ó. Isso aqui não vai fazer um discurso de ódio com ninguém. Dá só uma olhada na minha camiseta. É o caramelinho fazendo suas necessidades. E é o Eu símbolo do acho isso. comunismo. Então, tipo assim, eu acho que o comunismo é uma merda. Porque ele foi Hum. merda para as pessoas. Então, tipo assim, a foice e martelo, que tá aqui, ó. A foice e martelo, não coloquei em pessoa aqui, não. A foice e o martelo, que matou meus irmãos em Cristo, lá em Cuba, lá na Venezuela, lá na Coreia do Norte, lá na União Soviética. O mínimo que eu posso fazer é falar que isso aqui é ruim. E aí, ó, se você pega no meio cristão, você pega lá em rapidão, tá? Aqui é rápido. Você pega um negócio aqui, ó, lá em Efésios, tipo. Aí sabe o que ele vai falar para todo mundo? E isso aqui, inclusive, eu acho que seria melhor manual do que o Capital, o Manifesto Comunista. Ele fala aqui, ó, é, é, Efésios 5:11, fala assim, ó, e não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as. E tem outra que fala assim, ó, não sejam complacentes, né? Não estejam junto com as obras das trevas, mas denunciai. Ou seja, você precisa denunciar, porque senão tá tudo certo. Cada um faz o mal ali, eu não posso falar nada, sacou? E muitas das vezes, uma outra coisa, que talvez eu acho que você vai entender a partir de agora. Tem coisas que eu faço para poder atrair. Então, tipo assim, eu atraio. Tem alguns reels que eu vou fazer, igual o do Felipe Neto lá limpando a bola. Eu atraio para poder levar um conteúdo. Então, percebe? Nós ficamos aqui com quase 2.000 e poucas pessoas ouvindo uma explicação, um diálogo com relação ao capitalismo, socialismo, o que é certo, o que é errado. E olha só o quanto que isso pode ter esclarecido as pessoas. Então, essas pessoas, elas vieram aqui, talvez, por conta de um meme Esclarecer. meu, sacou? Deve ter Então, gente tem também. hora que eu uso isso. E aí, sabe o que é? Muitas das direitas não fazem isso, sacou? Porque eles só ficam assim, ó, Bolsonaro, direita, não sei o quê, e ele não produz conteúdo, e aí a pessoa não quer saber, sacou? Pois é, mas Beleza? agora. Você já viu o Brasil Paralelo? Não. Então você não viveu ainda. Ou vê Brasil Paralelo, de verdade, vê Brasil Paralelo, principalmente com relação à educação, chama Pátria Eu Educadora. tava vendo aquela live, eu fiquei com vontade de assistir Paixão de Cristo. Deve passar aí na Páscoa, né? Ó, Fiquei com vontade de Ana, assistir. vê Paixão de Cristo e vê Brasil Paralelo. Mas vê Paixão de Cristo primeiro. Você vai ver que, primeiro, ninguém aqui nessa terra, ninguém aqui nessa terra morreu por você. Ponto. Ponto. Então, se tem alguém que você tem que aproximar, é de quem morreu por você, para poder ser salvo. Então, não existe livro melhor, e eu te aconselho primeiro a João, pega só, primeiro a João, você não vai esquecer. Primeiro a João, primeiro livro que eu vou ler, é primeiro a João. Você pega o primeiro a João, lê ele, e vai servir muito mais para você do que qualquer escrito que você lê. Meu, de um monte de coisa. Então você pode ser uma pessoa que, por exemplo, estava pedindo aí, eu não sei se é cristão, não sei o que você acredita. Eu não sou praticante ativa, não vou à igreja, mas Uhum. é justamente
Eu sou uma pessoa que o meu único objetivo, para mim, eu vejo Jesus como um exemplo e eu tento fazer o mais parecido possível, sabe? Esse negócio Sim. de, por mais que todo mundo seja diferente, por exemplo, eu sou super contra a tortura, mas eu ver um cara que é a favor da tortura, eu não vou odiar ele, eu vou tratar ele como um igual. É isso que eu falo. Para mim, a palavra-chave da Sim. minha vida é respeito. Aqui, Tentar ó, entender o o Michael Sullivan falou assim que vai te dar um negócio do Brasil Paralelo aí de graça. Então ele vai te chamar aí, vai te dar de graça a parada. beleza. Olha. Aí se ele vê e tudo mais. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, ô, Ana, de coração, cara, de coração, eu ainda tenho Comecei pena. na sua recomendação, porque não funciona, também comecei a ler. Eu gosto de ler esses livros que são do lado oposto da moeda, sabe? Eu gosto de ter esses dois lados, esse negócio. Então eu vou ver esse Brasil Paralelo, sim. Vou ver Ana, hoje. quem dera se todo mundo que é de esquerda fosse igual você. O que que eu tô dizendo de coração? A galera de lá tá pouco se lixando pra você. Eu tô querendo trazer você pro meu time, não. Eu tô querendo dizer o seguinte, que, primeiro, se você quer uma religião confortante, o cristianismo não é para você. Porque cristianismo tem a ver com confronto. Da mesma forma, as ideias de direita, conservadores, elas são confrontantes. E por isso que muita gente vai para a esquerda, porque não quer confrontar a realidade. Por isso que tem um monte de gente querendo salvar o mundo, mas não arruma nem o quarto. É isso que eu quero chamar a atenção de você. Eu posso ser um cara chato, eu posso ser um cara que confronta, mas eu vou falar sempre a verdade para você. Nunca ache que quem tá falando mentira para você é uma pessoa que quer seu bem. Pelo contrário. Isso não vai ajudar nada na sua vida, vai fazer você ter falsas esperanças e você vai se ferrar. Se ferrar. E não vai ter ninguém lá para te ajudar. Tá? Deixa eu correr porque eu tenho uma reunião agora, beleza? Boa sorte pra você e valeu pela conversa. Foi da hora, Valeu, não. gostei. Tamo junto. Valeu você. Obrigadão. Valeu, Valeu. valeu. Galera, conversamos com a Ana aí, né? E ó, isso aqui é uma baita oportunidade, mais de 2.000 pessoas aqui, para compreender algo que eu sempre tento ensinar de verdade. Existem pessoas que estão sendo vítimas da esquerda, pessoas que estão sendo destruídas por conta dessa ideologia nefasta, pessoas de coração de bem, igual da Ana, que eu tenho certeza que ela vai encontrar um monte de gente aqui que pode dar apoio para ela, intelectual, de oração, de um monte de coisa. E a esquerda não faz isso. A esquerda não faz isso. Ela não está preocupada com as pessoas. Ela está preocupada em cooptar você para poder você servir para ela. Porque assim que a Ana não servir mais para eles, ela vai ser descartada. Já aqui não, já aqui não. Já aqui agora não estou falando nem como direito, estou falando como cristão. Cristo ele tem um propósito para cada um. Para cada um, e cada um é valorizado no reino de Deus. Que bom que a gente teve essa oportunidade aqui. E ó, um abraço para vocês. Deus abençoe.